entendimento, esclarecimento, discernimento do alto, Senhor Deus, para que Ele possa, Pai, produzir em nós, Senhor Deus, o processo de vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Dê um glória a Deus aí pela vida do apóstolo Paulo. Glórias. Paz do Senhor, amém, queridos? Você pode falar para quem está próximo a você aí? Como diz uma pastora internacional, isso. Fala mais uma, fala mais uma vez aí. Fala, eu te abençoe em nome de Jesus. Isso, glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Salmo de número 89. Deus é bom, amém? Glórias pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez. Aleluia! Vou ler de novo. Salmo 89, versículo 14. A justiça e o direito são as bases de teu trono. Amor e fidelidade precedem a tua passagem. Algumas traduções vai dizer amor e verdade vão à sua frente. Versículo 15. Como é feliz o povo que aprendeu a honrar-te. Olha para quem está do seu lado, vê se ele é feliz. E que se deixa conduzir pela maravilhosa luz de tua presença. Tremendo esse texto. Então ele vai falar, ele vai nos orientar que a base do trono de Deus é a justiça e a verdade. A base do trono do Senhor é a justiça e o direito. Então, a justiça e o amor. Então Deus é amor, diga assim, Deus é amor. Mas também Deus é justiça. Essa que é a base do trono do Senhor. Não é só amor e também não é só justiça. É amor e justiça. A base do trono do Senhor é justiça e direito. Então nós passamos pelo amor de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Nós estamos aqui. Aleluia! Olha para quem está do seu lado. Essa pessoa é fruto do amor de Deus. Amém? Sei que tem algumas pessoas que estão tristinhas aqui hoje. Mas fala para quem está falando, mas Deus também é justiça. Amém? Amor e justiça. A Bíblia vai nos dizer sobre uma história. Eu procurei aqui na Bíblia, achei uma história. De Gênesis capítulo 25. Que vai dizer sobre uma família, né? A família de Isaac, né? Filho de Abraão. E ele casa aos 40 anos. Só que a mulher dele é estéril. E a Bíblia vai dizer que ele ora 20 anos. 20 anos. Irmão, sabe o que é 20 anos? Isaac ora 20 anos. E após 20 anos, a sua esposa, ela gera. Fala para quem está do seu lado, existe recompensa para quem persevera em oração. E às vezes, né, irmão, a gente ora um mês e está achando que é muito, né? 20 anos. E ele recebe, né, uma porção dobrada. Porque ela fica grávida de gêmeos. Amém? Ela fica grávida de gêmeos. E a gestação dela, o processo de gestação dela, é meio estranho, porque são duas crianças dentro do seu ventre, e ela vai no sacerdote e pergunta o que está acontecendo, porque há uma agitação. E acaba nascendo os dois filhos de Isaac, que é Jacó, aliás, na ordem é Esaú e Jacó. Esaú nasce, e a Bíblia fala que Jacó nasce em seguida, meio que agarrado ao seu calcanhar. Então ali é um plano de fundo para uma história feliz, sim ou não? Uma família que quer tanto, ora, busca, 20, gera gêmeos, recebe ali uma porção dobrada da bondade do Senhor. Então em tese é um plano de fundo para uma história feliz, mas e de fato é. Mas essa história, ela vai nos dar a base do trono de Deus, que é amor e justiça. Por quê? Porque nasce
Esaú e depois nasce Jacó. Amém? Abra a tua Bíblia em Malaquias. Quem ainda não bateu a meta de Jundiapeba, eu vou profetizar gêmeos. Não adianta falar isso não, Marcos. Né? O Vando está com 2, para completar 3, agora já profetizei gêmeos. Irmão, a meta de Jundiapeba é 3. Gêmeos. Quem não pode gerar, Deus vai fazer um milagre, vai ter uma cestinha lá na porta. 2. Um branquinho e um pretinho. Malaquias, capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim. O texto de Malaquias é um texto que fala sobre justiça, sobre o juízo de Deus. E Malaquias, no capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim, olha, eu sempre vos amei, assegura o Senhor. No entanto, vós me questionais, de que maneira nos tem amado? Ora, não era Esaú, irmão de Jacó? Relembra o Eterno. Ainda assim amei Jacó e rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras arrasadas e entreguei sua herança aos chacais do deserto. Você entendeu o que está escrito nesse texto aí? Ele está dizendo que ele amou Jacó e ele rejeitou Esaú. O Eterno está dizendo isso. Agora imagina, nós podemos ser rejeitados no nosso trabalho, na nossa casa, pelo nosso esposo, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos chefes, pelo seu líder, pelo seu pastor. Nós podemos ser rejeitados por pessoas humanas. Por quê? Porque Deus pode reverter isso, amém? Sim ou não? Porém, irmãos, agora pensa, Jefferson, evangelista Jefferson, quando nós somos rejeitados pelo próprio Deus. Porque se você é rejeitado pela sua esposa, amanhã passa. Alguns 45 dias, outros, mas passa. Agora, quando nós somos rejeitados pelo próprio Deus, quem que irá intervir por nós? E esse texto está falando aqui que Deus amou Jacó, mas rejeitou Esaú e, consequentemente, a sua descendência. Fala assim, misericórdia. Agora, abrem outro texto, para podermos construir essa história de por que o Senhor rejeitou a Esaú. Em Hebreus capítulo 12. Versículo 14. Gente, hoje é ceia, tá? Algumas pessoas vieram, mas hoje é ceia. Hebreus 12, versículo 14, vai dizer assim, preste atenção, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas. Fala para quem está ao seu lado, para mim viver bem com você, eu preciso me esforçar. É eu que preciso me esforçar. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15. Vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Versículo 16. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como foi Esaú, o qual, por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. Versículo 17. E assim, como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção,
foi rejeitado. Perdi aqui que eu vou, sei lá, gente. E não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Eu vou ler o final desse texto, na Bíblia a Mensagem, quem tiver ela aí acompanhe, que dá uma clareza assim. No final, porque a Bíblia a Mensagem, ela compacta, né, os versículos. Mas no final, ela vai dizer assim, nesse mesmo texto de Hebreus capítulo 12, entre o versículo 14 a 17, vai dizer assim, ó: cuidado com a síndrome de Esaú. Desprezar o dom permanente de Deus para satisfazer um apetite passageiro. Vocês sabem que Esaú mais tarde se arrependeu daquele ato impulsivo e tentou, ora com lágrimas. Tem a Bíblia a Mensagem ali? Nessa Bíblia a Mensagem vai dizer assim, olha, cuidado com a síndrome de Esaú, ou seja, desprezar o dom permanente de Deus para satisfazer um apetite passageiro. E quando a gente fala quando o texto, né, na NVT que nós lemos fala de profano, podemos falar de uma forma simplista que é alguém que desagrada aquilo que Deus gosta. Vamos colocar dessa forma. E Esaú, nesse texto que nós lemos aqui, ele foi rejeitado por Deus porque ele começou a fazer coisas que desagradavam o coração de Deus. A síndrome de Esaú é de alguém que não valoriza aquilo que Deus valoriza. E o texto fala que era tarde para Esaú, mas ainda dá tempo para mim e para você. Amém? Era tarde para Esaú. Na Bíblia a Mensagem vai dizer que com lágrimas ou sem lágrimas ele tentou desesperadamente, porém não teve como cancelar aquela decisão. Ou seja, Esaú ele desprezou aquilo que agradava a Deus, e isso está lá em Gênesis, vamos lá, capítulo 25, para que possamos entender. Então, o caminho que Esaú fez, sendo que ele estava na mesma geografia de Jacó, no mesmo ambiente de Jacó. Então, o que fez Deus amar Jacó e rejeitar Esaú? Gênesis 25, 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo, e pediu-lhe: deixa-me comer esse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar o ato. Jura-me primeiro, portanto. Esaú lhe jurou e vendeu esse direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e ensopado de lentilhas. E comeu e bebeu até fartar-se, levantou-se e partiu. O final do versículo diz: assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Algumas traduções vai dizer: Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Ou seja, aí em Hebreus vai falar que ele foi profano e imoral porque ele rejeitou o seu direito de primogenitura. Então em Hebreus vai falar que ele foi profano porque ele desagradou aquilo que agradava a Deus. Agradava a Deus. Agora eu te pergunto: casamento agrada a Deus? Sim ou não? A sua vida, quando você foi gerado, agrada a Deus? Sim ou não? O seu ministério agrada a Deus? Então, o que é profanar? Quando eu pego o meu casamento, a minha vida, a minha história, que é para agradar a Deus, e eu começo a fazer negociação. E eu começo a desprezar aquilo que o Senhor prioriza. Eu começo a colocar em segundo plano aquilo que é prioridade para Deus.
Eu começo a colocar em segunda linha aquilo que o Senhor trata como primeira linha. Eu começo a colocar para depois aquilo que o Senhor quer tratar como urgente. Quantos estão entendendo? Então, essa questão, irmãos, vai muito além de um prato de lentilhas. Prato de lentilhas foi para Esaú. Mas e para mim e para você? De repente pode ser o casamento, pode ser um filho, pode ser a minha vida, pode ser a minha saúde. Porque tem gente que despreza a saúde. Pode ser o meu trabalho, pode ser N coisas. A questão é, o que nós temos desprezado que de fato agrada a Deus? O que será que nós temos desprezado? Esaú, ele não se tornou profano. Presta bem atenção. Esaú, ele não se tornou imoral quando ele negociou o prato de lentilhas. Após ele ter negociado o prato de lentilhas. Por ele já ser profano, por ele já ser imoral, ele negociou. A troca da primogenitura era algo que já estava no coração dele, ele só materializou naquele dia. Quantos conseguem entender? O coração dele já estava sujo, já estava contaminado, e naquele dia foi só um ápice, só externou aquilo que ele estava guardando dentro. Porque, irmãos, não adianta, nós não conseguimos segurar por muito tempo aquilo que está dentro dos nossos corações. Nós não conseguimos segurar por muito tempo aquilo, quem de fato nós somos. Podemos caminhar algumas léguas, alguns quilômetros, mas um dia nós vamos de fato mostrar quem realmente nós somos. Um dia, de fato, nós vamos mostrar o que realmente tem dentro de nós. Então o coração de Esaú já estava longe daquilo que agradava a Deus. Pergunto para quem está ao seu lado, e o seu coração, como é que está? O coração de Esaú já estava contaminado, já estava sujo, já estava maculado. E às vezes, queridos, nós podemos até estar avançando, podemos estar até conquistando, podemos estar até rompendo, mas isso não caracteriza que o nosso coração esteja limpo, íntegro, sarado, curado. Porque o sucesso de Deus não é medido por resultados, por esses resultados humanos. Abra aí em Jeremias capítulo 17. Deixa eu ver aqui. 17. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Vai dizer assim: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Versículo 10. Eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. O Senhor esquadrinha não apenas nossos corações, mas Ele avalia os nossos pensamentos. O Senhor, Ele sonda não apenas, irmãos, como eu falei na semana passada, que Deus Ele não é cardiologista, nós focamos apenas no coração, mas é coração e pensamento. Então nós precisamos urgentemente entregar os nossos corações ao Senhor, independente da forma que Ele esteja. Porque não adianta nós queremos mascarar. Eu consigo enganar o Wando, eu consigo enganar o Marcos, eu consigo enganar a Maiara, mas ao Senhor não. Por quê? Porque o Senhor sonda profundamente. Profundamente. Nós podemos aqui falar que nós estamos tranquilos, mas na realidade nossos corações estão sujos, contaminados, semelhante a Esaú. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 8. Vai contextualizar aí da parábola da dracma perdida. Fala para quem está do seu lado, você precisa entregar o seu coração para Deus, e ainda dá tempo.
Lucas capítulo 15, versículo 8 vai dizer assim: ou ainda, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? A mulher perdeu algo importante, sim ou não? A mulher perdeu algo importante, extremamente importante. Ela tinha 10, mas ela perdeu um, mas esse um era muito importante. Mas antes de qualquer coisa, o que ela precisou fazer? Está escrito aí, você leu, o que ela precisou fazer? Acender a candeia. Por quê? Nas trevas eu não consigo enxergar nada. Nas trevas eu não consigo enxergar aquilo que é importante. Nas trevas eu não consigo enxergar aquilo que eu perdi. Depois o que ela faz? Ela varre. Amém? Ela varre. Porque às vezes, querido, nós perdemos muitas coisas por conta da sujeira que está nos nossos corações. E só vamos conseguir encontrar depois que nós fizermos uma faxina. Diga, eu preciso fazer uma faxina. Tem coisas importantes que eu e você, que nós perdemos, irmãos, que nós só vamos encontrar quando nós trazemos luz às trevas, porque a luz me faz enxergar, e as trevas me cegam, de olho aberto. Como estão entendendo? Não é? As trevas, elas me cegam, de olhos abertos. E por mais que você tenta direcionar, conduzir, guiar essa pessoa, ela não consegue encontrar o caminho. Por quê? Porque ela está cega. Conhece alguém assim? Já conversou com alguém assim? Porque é inacreditável. Você está falando, mas a pessoa está cega e surda. Mas a gente não vai falar de surdez, só de a pessoa estar cega. Porque às vezes, irmãos, o coração dela está tão sujo, mas está tão sujo, que ela não consegue encontrar aquilo que é importante, como Esaú. E só vai conseguir, como essa mulher, depois que fazer uma boa faxina e jogar todo o lixo fora. Porque tem coração que está tão cheio de lixo, mas está tão cheio de lixo, que não consegue começar a valorizar, visualizar, enxergar, contemplar aquilo que de fato é importante. E às vezes aquilo que é importantíssimo para você está sobre os lixos. Então nós precisamos tirar todo esse lixo para que possamos enxergar algumas coisas. Mas por outro lado, às vezes o Senhor permite, profeta Eric, que percamos algumas coisas para que possamos começar a fazer uma faxina nos nossos corações. Eu vou repetir. Às vezes o Senhor permite que nós percamos algumas coisas para expor a sujeira que está nos nossos corações. E nós só enxergamos, nós passamos só a enxergar a sujeira que está nos nossos corações, irmãos, quando nós acendemos a candeia. Quando nós nos aproximamos da luz do mundo. Que Ele que expõe as nossas trevas. Quantos estão entendendo? E esse texto que nós lemos em Hebreus vai dizer que Esaú era impulsivo. E por conta de uma necessidade, ele trocou o propósito. E quantas vezes nós não agimos assim, irmãos? Nós trocamos o eterno pelo passageiro. Quantas vezes nós trocamos, irmãos, o inabalável pelo abalável? Quantas vezes nós não trocamos, Tony, a vontade de Deus pela nossa vontade? Quantas vezes nós não trocamos aquilo que é dos céus por aquilo que é da terra? Olha para quem está do seu lado e fala para ele, não adianta você disfarçar e ficar olhando essa cara meio estranha, porque às vezes a gente fazemos isso. Às vezes nós fazemos isso. Por quê? Por conta de sermos impulsivos, nós somos imediatistas, nós queremos as coisas rápidas. E na maioria das vezes, o rápido não é de Deus. Não que Ele não possa fazer rápido. Mas às vezes a nossa ânsia, na nossa pressa de querer alguns resultados, nós achamos que é de Deus. Mas Deus está longe disso.
Isaías, o Tony publicou algo hoje no seu status, Isaías capítulo 60, que vai dizer que quando é o tempo de Deus, Ele faz. Deus tem um tempo certo para fazer as coisas. Fala para quem está do lado, talvez ele não saiba. Fala assim, olha, quando for a hora certa, pode ficar tranquilo que Deus vai fazer. Então, essa é a trajetória de Esaú, a trajetória de alguém que não priorizava as coisas de Deus. A trajetória de Esaú era de alguém que trouxe amargura para os seus pais, para os seus genitores, para aqueles que eram responsáveis por ele. Abra em Gênesis 26, versículo 34, para que possamos entender. Deixa ela falar, deixa ela pregar. Deixa ela dar glória. Gênesis 26, versículo 34 vai dizer assim: quando Esaú completou 40 anos de idade, tomou como esposa a Judite, filha de Beri, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, também hitita. Essas jovens hititas tornaram-se uma grande amargura para Isaque e Rebeca. As suas escolhas, agora eu quero perguntar, as suas escolhas têm agradado aos seus pais? As suas escolhas têm agradado a sua esposa? As suas escolhas têm agradado o seu ministério? As suas escolhas têm agradado a Deus? Porque veja bem, Esaú, ele foi até certo, peraí, eu vou no caminho do meu pai, Isaque. Meu pai com 40 anos, ele foi buscar uma mulher, né? O meu avô foi Abraão, mandou buscar uma mulher para o meu pai Isaque, eu 40 anos eu também vou fazer isso. Mas esse texto vai dizer que as mulheres que ele pegou duas de uma vez, tornaram-se grande amargura para Isaque e Rebeca. Será que as nossas escolhas, irmãos, não têm trazido amargura para aquelas pessoas que nos protegem, que nos cobrem? Porque eu tenho dito falei domingo, né? Que a bênção nos protege. Por isso fala quem está do lado, eu te abençoo, em nome de Jesus. E isso é muito forte, irmão, isso é muito interessante, isso é muito real, isso é muito verdadeiro, porque isso fundamenta-se biblicamente. Ó, abra em Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, versículo 20, vai dizer assim, ó, filho meu, obedece à orientação de teu pai e não abandones o ensino de tua mãe. Cadê os pais? Diga glória a Deus. Versículo 21. Ata-os para sempre ao teu coração, envolve-os junto ao teu pescoço. Versículo 22. Quando caminhares, eles te guiarão. Quando te deitares, eles te protegerão durante o sono. Quando acordares, eles dialogarão contigo. Versículo 23. Porquanto o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Eles te guardarão da mulher imoral e das palavras lisonjeiras da mulher adúltera. O que é isso? A orientação, a bênção, protege. Então Esaú, ele saiu debaixo da proteção, por quê? Porque a escolha dele trouxe amargura para os seus pais. E nós precisamos aprender a ouvir os pais. Quantos já falaram assim, ô boca que a minha mãe tem? Quantos já falaram isso? Nossa, minha mãe tem uma boca. Quantos já falaram isso? Por quê, irmãos? Porque a fala do seu pai, a fala da sua mãe é uma proteção. Quando você sai da sua da proteção, da liberação da sua mãe, irmãos, batata. Vai acontecer, não é boca de praga não, é boca ungida. É boca ungida por quê? Porque está liberando uma bênção. E eu falei no domingo passado que essa bênção, ela é uma camada de proteção. Então quando eu saio debaixo dessa proteção, automaticamente eu entro em um terreno perigoso. E Esaú, irmãos, ele saiu dessa proteção e ele escolheu mulheres, ele que trouxe amargura ao coração de seus pais.
Cadê os filhos que são filhos de pai e mãe? Levanta as mãos. Você tem coragem de perguntar para os seus pais: papai, mamãe, as minhas escolhas têm trazido amargura ao seu coração? Você tem coragem de fazer isso? Aí você vai sentar que lá vem história. Aí senta que lá vem história. Porque, irmãos, Esaú, ele queria fazer as suas vontades. Ainda que no início, né, ele quis agir como pai, mas a realidade ele queria satisfazer aquilo que agradava ao seu coração. Ele não estava nem aí para uma direção que ele recebeu, ele não estava nem aí para um princípio do seu clã, ele não estava nem aí. O que ele queria era satisfazer a sua necessidade, a sua vontade. Ele queria aquelas mulheres, ainda que fosse contrário à direção dos seus pais. Fala de novo para quem está do lado: a bênção te protege e a desobediência te expõe. Vamos entender aqui, abra aí em Salmo 50. Salmo 50, versículo 14. Olha só essa palavra, irmãos, olha que poderosa essa palavra. Se tiver aí na nova versão transformadora, na NVT, Jeff, tem NVT? Que eu vou ler na NVT aqui. Que diz assim: ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizeram ao Altíssimo. Versículo 15. Então clame a mim em tempos de aflição, e eu os livrarei, e vocês me darão glória. Versículo 16. Ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança? Pois você recusa a minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Esse texto está dizendo aqui que o que adianta você ter uma boa oratória, você ter uma boa retórica, você ter uma boa performance, se você trata as direções, se você trata as liberações, se você trata as palavras como se fosse lixo. Se você sai debaixo da camada de proteção, a palavra direcionada, você pega ela e fala assim: olha, isso aqui para mim não serve, isso aqui para mim é lixo. E esse texto, o salmista está falando assim: olha, o que adianta você falar das leis? O que adianta você falar de decretos? O que você adianta falar de princípios? O que adianta você ser uma pessoa totalmente teórica? Se você, quando é disciplinado, se você quando recebe uma direção, se você quando recebe uma proteção, porque direção é proteção, você pega essa palavra e faz dela lixo. O que adianta? Ao contrário, aquele no versículo 14, aqueles que são obedientes, aqueles que oferecem a Deus seu sacrifício de gratidão, estes clamam a mim em tempos de aflição, e eu os livrarei, e eles vão me dar glórias. Aleluia! Os obedientes dão? Ixi, se for para medir aqui, pastor, tem mais... Vou dar uma chance. Os obedientes dão? Irmãos, a sujeira dos nossos corações não nos fazem enxergar as coisas que têm valor. Como eu disse, Esaú, ele desprezou a direção dos seus pais. A direção dos seus pais, a direção, uma ordem do chefe. Não mente aqui, tá bom? Não precisa também falar. Quantos que o chefe fala uma coisa e você vira o olho? Olha para cima. Faz careta. Faz ombrinho. Hã? Mas o chefe, segundo a palavra, é uma autoridade. E debaixo da direção tem proteção.
Olha só ainda a trajetória de Esaú em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, versículo 6. Esaú percebeu que Isaac, versículo 6, tá? Gênesis 28, versículo 6. Esaú percebeu que Isaac tinha, olha só Esaú. Esaú percebeu que Isaac tinha abençoado Jacó e o havia enviado a Padã-Arã para escolher uma esposa, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe também a orientação de não casar com uma mulher cananeia. Versículo 7. E Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e partira para Padã-Arã. Esaú soube que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaque. Foi Esaú à casa de Ismael, e tomou como mulher, além das que já possuía, Malate, filha de Ismael, neta de Abraão e neta de Abraão. Olha o que acontece. Esaú, ele olha, ele observa quando o pai, Isaque, e a mãe, Rebeca, abençoa Jacó. E fala para Jacó não pegar mulheres daquelas cananeias, e para eles irem até uma determinada região para trazer de lá uma mulher. Ele ouve aquilo. Mesmo que ele já tenha 2 mulheres que ele escolheu, que desagradou, que trouxe a amargura do seu pai, ele resolve fazer, não porque honraria os seus pais, mas porque ele estava de olho na bênção que os pais tinham derramado sobre o seu irmão. Ou seja, a obediência do obediente incomoda demais ao desobediente. Entenderam? A obediência do obediente incomoda violentamente ao desobediente. Geralmente os desobedientes se levantam contra os obedientes, porque a obediência incomoda. Porque o obediente está debaixo de uma proteção. Então Esaú, ele olhou aquilo, peraí, Jacó está sendo abençoado. Então não foi, peraí, eu vou honrar meus pais também. Não foi com essa intenção. Vou pegar uma fala do apóstolo Edson, o nome dele? Edson? Edson, fala para quem está. Você não é desse não, né? Você não é desses não, né? Que é tão desobediente que a obediência do seu irmão te incomoda. É tão desobediente que a obediência do seu irmão te incomoda. Misericórdia. Então Esaú viu, não, peraí, o pai está abençoando ele, eu também quero essa bênção, mas não para agradar o pai. Consegue entender isso aqui? Está claro? Que a obediência, o fato dele ir até buscar ali uma mulher do clã de Ismael, não era para agradar, para honrar o pai. É porque ele ouviu que o pai havia abençoado o irmão. Vamos ler novamente Hebreus capítulo 12, versículo 17. E assim, Hebreus capítulo 12, versículo 17. E assim, como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Confesso que muito tempo eu fiquei com dúvida nesse texto. E hoje que eu entendi. De verdade. Só hoje que eu entendi. Vamos ler Gênesis 27, versículo 4. Faza-me um prato bem saboroso, como eu gosto, e traze-mo, a fim de que eu coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. Ou seja, Isaac está falando para Esaú. Versículo agora 31.
ainda no capítulo 27 de Gênesis, pula lá para o 31. Também ele preparou um bom prato e o trouxe a seu pai. Então, ao chegar, anunciou: levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, a fim de que tua alma me abençoe. Versículo 38. Pula agora para o 38. Esaú disse a seu pai: é pois a tua única bênção, meu pai. Abençoa-me também, meu pai. Isaque ficou silencioso e Esaú se pôs a chorar. E não teve como cancelar a sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Primeiro momento, ele negociou a bênção com Jacó. E é tão estranho quando você começa a ter um pouco mais de entendimento e ler o texto. Ele já tinha negociado a bênção, amém? Sim ou não? Já não era mais dele. Então, quando o pai o chama, em capítulo 27, quando o pai o chama e fala assim: olha, meu filho Esaú, vá lá e pegar uma caça e prepara aqui um guisado bem gostoso para que eu coma e te abençoe. Qual que deveria ser a ação de Esaú? Se ele fosse verdadeiro. Pai, eu já negociei a bênção. Pai, eu já transferi a bênção para Jacó. Mas a Bíblia vai dizer que ele vai lá, ele prepara, acredito que rapidamente, ele volta e fala assim: olha, pai, levanta, come e me abençoa. Mas o pai fala assim: peraí, mas... Aí você continua lendo a história, o pai fala assim: peraí, mas quem é você? Eu sou seu filho, Esaú. Não, mas já veio alguém aqui. Aí no versículo 38 ele se desespera, ele chora: pai, mas não tem nenhuma bênção para mim. É o que está lá em Hebreus. Mas ele já havia negociado, ele já havia dado, ele já havia transferido. Ele já havia negociado. Irmãos, isso aqui é uma lição muito importante para nós. Primeiro, pela misericórdia do Senhor, ainda dá tempo. Aleluia! Ainda dá tempo, mas nós precisamos tomar cuidado. Porque nós vamos negociando e fingindo que nada aconteceu. Esaú, na verdade, ele fingiu que nada aconteceu. O pai falou assim: olha, prepara lá um guisado para mim te abençoar. Ele fingiu que nada tinha acontecido, irmãos. E quantos irmãos vivem dando uma de sonso? Finge que não aconteceu nada, mas sabe, na realidade, como que está o seu coração. Irmãos, não adianta você, porque, de fato, nós podemos crescer, você pode avançar, como no ensino médio. Você pode ir avançando, mas não sabe nem ler e escrever. Mas um dia a conta chega. Aí você tem um aspecto que está tudo dando certo, você está evoluindo, está tudo dando certo, você está crescendo. Mas vai chegar uma hora que a conta vai chegar e você não vai conseguir pagar porque você não sabe ler nem escrever, então você não vai saber o que está escrito. Então, com Deus, irmãos, não adianta, nós queremos fugir, queimar etapas e fingir que está tudo tranquilo. Eu vivo uma vida dissoluta, mas está tudo tranquilo. Fala para quem está do seu lado: um dia a conta chega. Irmãos, e nós precisamos, de fato, parar de dar uma de louco. Nós precisamos parar de dar uma de louco, nós precisamos fazer uma escolha. Já Esaú, literalmente, irmão, assim, sem vergonha na cara, já tinha negociado, e quando o pai falou assim: olha, prepara lá que eu vou te abençoar, ele sabia que já tinha negligenciado, que já tinha negociado, que a bênção não era mais dele, era do seu irmão. Mas ainda assim ele vai lá e finge que não aconteceu nada e prepara. Faz um teatro, faz uma performance. E se desespera. E chora: pai, mas você não tem nenhuma bênção para mim. Não sobrou nada para mim. Então é melhor você mudar agora, irmão, de chorar de arrependimento amanhã. Porque possa ser que a porta não abra mais. Quantos já viram aí na televisão um vestibular de faculdade pública, concurso público, Enem, que as pessoas chegam, pastora Cris, 1 minuto atrasado, e chora lá,
no portão, se esguela. Mas o portão fechou, irmão. Você pode chorar o que for. Não abre mais. Fala para quem está do lado, quando o portão fechar, não adianta chorar. Mas ainda bem que dá tempo. Ainda bem que dá tempo, irmãos, de nós reconhecermos essa síndrome de Esaú, limpar os nossos corações, purificar-nos e viver de fato o propósito que Deus tem para nós. Porque Deus tinha um propósito para ele que negligenciou. Foi ele que negligenciou, não foi ninguém que tomou. Minha esposa já ministrou sobre isso, minha esposa já falou sobre esse texto. Não foi ninguém que tomou o propósito dele, é ele que abriu mão. Fala para quem está do lado, para de culpar os outros. Porque geralmente é assim, a nossa tendência natural é querer culpar os outros, em vez de assumirmos as nossas responsabilidades. Ao invés de assumirmos as nossas escolhas. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Amém, Renan? Camilo, dá um abraço no Renan, porque ele parece que ele está meio triste. Você é filho de Deus. Então nós temos que parar de negociar o propósito. Mayra, faz um afago no Marcos aí, sei lá, está esquisito. Temos que parar de negociar o propósito, tem que parar de, irmãos, de negociar aquilo que é temporal, aquilo que passa. Quantos já fizeram isso? Seja sincero. Puxa, por que eu fui fazer isso? Que o arrependimento vem assim, instantaneamente, ó. O que eu fui fazer? Por que eu fiz isso? Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de consertar, ainda dá tempo de ajustar, ainda dá tempo de limpar o coração. Porque para Esaú não deu mais tempo. Ele chorou desesperadamente, mas a decisão dele não foi cancelada. Toda ação gera uma reação, queridos. Fala para quem está do seu lado, parece que vai ser ofensivo, mas não é não. Fala assim para ele, não dá uma de louco. Porque literalmente, irmãos, é ou não é o que o texto diz? Esaú, ele deu uma de louco. Vai preparar que eu vou te abençoar. Puxa vida, mas... Eu acho que ele foi pensando, Marcos. Peraí, mas eu já negociei essa bênção. Mas ele está falando para fazer, eu vou abençoar. Ah, então não vou falar a verdade não. Vamos ver o que vai dar. Conhece alguém assim? Ah, eu sei que eu estou errado, mas sei lá, vamos ver. Vai que dá certo. Você conhece alguém assim, irmãos? Vai que cola. Vai que cola. Mas sei lá, o pai está falando, não está sabendo de nada, está cego. Vai que. Mas fala para quem está do seu lado, Deus sabe de todas as coisas. Irmãos, eu mando mensagem no WhatsApp errado demais. Deus não. A mensagem de Deus é certeira. Se a mensagem é para você, Alex, não é errado. É para você mesmo. Ainda que a mensagem não faça sentido nenhum. Quantos mandam mensagem no WhatsApp errada aí? Quando é coisa boba, a gente apaga rápido, né? Mas, gente, quando... Mas Deus não manda mensagem errada. Deus amou Jacó e rejeitou Esaú. Essa é a mensagem no WhatsApp, não está errada. É exatamente isso. E não adiantava Esaú cantar: ele tem ciúmes de mim, me ama. Não. Ele rejeitou. E às vezes nós estamos cantando, me ama, mas sabendo como que estão os nossos corações. Mas sabendo como que estão as nossas escolhas. Mas sabendo o que nós estamos fazendo. Para finalizar, abra em texto em Joel.
Joel capítulo 2. Joel, capítulo de número... Deixa eu achar aqui. Joel, capítulo de número 2, versículo 12. A epígrafe, eu não gosto muito de ler epígrafe, né, da Bíblia, porque tem gente que acha que a epígrafe é como se fosse um versículo, e não é. Mas eu vou ler o que está escrito. Chamada ao arrependimento, porque faz conexão. Versículo 12. Por isso o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza. Rasguem o coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. E está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele muda de ideia e lhe envie bênçãos em lugar de castigo. Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor seu Deus, como faziam antes. Abra em Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. Versículo 1. Esse texto aqui, ele é profético, mas eu vou ler ele de forma literal. Quem tem discernimento vai entender. Levantem-se. Levantem-se, Jerusalém. Leia o seu nome. Levanta-se, pastor Alessandro. Levanta-se, Rodrigo. Levanta-se, Micaele. Levanta-se, Luiz Guilherme. Levanta-se, Tony, Bia. Levanta-se. Que a sua luz brilhe para que todos a vejam. Pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra. Mas sobre você, diga para quem está falando, mas sobre você, não, mas fala como profeta, mas diga assim, ó, mas sobre você se levanta, diga se levanta e se manifesta, e diga aí, se manifesta a glória do Senhor. Oxi, não. Eu fiz toda uma performance aqui. Agora eles vão entender. Gente, Diaconisa Rosa, eu fiz toda uma performance assim, para dar aquele impacto. Não deu certo não. Mas sobre você, gêmeos, que eu esqueci o nome, mas eu sei que são gêmeos. Se levanta e se manifesta a glória do Senhor. A glória do Senhor neutraliza a síndrome de Esaú. A glória do Senhor faz com que nós priorizemos aquilo que agrada ao coração do Senhor. Então é tempo de se levantar. Fala para ele o nome dele. Fala assim, levanta-se, fala o nome dele, se você souber. Porque a sua luz, que a sua luz brilhe para que todos a vejam. Onde você for, todos têm que ver. Peraí, ali está caminhando um filho do Deus Altíssimo. Ali está caminhando um depósito de glória. Aleluia. A glória do Senhor está sobre você, pastora Josi. E sabe qual é interessante, queridos? A graça, você precisa pegar a fila e pegar a senha. Mas a glória, irmãos, ela é distribuída liberalmente. Liberalmente. A graça também, tá? Estou fazendo só uma analogia, pastor, aqui, porque a pessoa, nossa, o pastor falou, então tá bom.
Irmãos, nós somos reflexo da glória do Senhor Jesus. Então aquilo que é importante para Deus, eu vou amar. A sua família é importante para Deus? Sim ou não? O que você deve fazer? Amar. Você é importante para Deus? Sim, mesmo você sendo estranho, estragado e feio. Você é importante para Deus. O que você deve fazer, irmãos? Se amar, se valorizar. Nem todo lugar é lugar para você, porque você é depósito da glória do Senhor. Então está na hora de nós começarmos a nos levantar e tomar posição. Diga assim: eu não tenho a síndrome de Esaú, porque eu valorizo aquilo que agrada a Deus. Eu sou obediente. Pode falar pela fé, diga: eu sou obediente. Por isso eu estou protegido. Aleluia. Você crê? Então aplauda. Aleluia. Você crê? Então aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glórias. Vamos adorar ao Senhor.